Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa jornada aqui pelos 78 Arcanos. Para quem é novo aqui no canal, a gente já começou essa jornada há algum tempo. Isso significa que nós já temos playlists completas dos 4 naipes dos arcanos menores. E agora a gente percorre essa narrativa dos arcanos maiores, que tem uma energia espiritual muito grande de orientação e que explica muitas vezes a razão de ser das coisas que acontecem na nossa vida. Vamos trabalhar? Vamos pro vídeo de hoje? Hoje eu tô empolgada. Eu tô empolgada porque o arcano de hoje eu me identifico muito com esse arcano. Visto de fora existe uma energia de dureza, assim, mas não é duro. É só bastante analítico, racional e pragmático. Mas antes, vamos rodar a vinheta. O arcano de hoje tem pontos assim muito controversos, né? Para quem não se conecta com essa energia, porque pode ser percebida como uma atitude de muita frieza, muito calculista, sem coração, tá? Mas em minha defesa, e de todos os virginianos, porque esse é o arcano dos virginianos, eu sou de virgem no caso, é só uma energia de muita análise, de muito pensamento, de olhar todas as variáveis antes de se dar um passo, antes de tomar uma decisão, para que se tome uma decisão acertada e segura, com os melhores resultados potencialmente, né, para você colher. O arcano de hoje é o eremita, ou ermitão, né, como tá aqui nesse deck. Muita gente me pergunta quais são os decks que eu uso, enfim, esse aqui é o Gilded Tarot, tá? E eu trouxe o Light Sears também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Essa imagem é autoexplicativa, né? A gente vê um homem sozinho, isolado, num lugar onde não tem ninguém. E qual é o gesto dele nesse ambiente de pouca luz, nesse ambiente de frieza, podemos dizer? É iluminar aquilo que ele quer enxergar melhor. Que aqui nesse contexto está representado por essa cobra. E o interessante é que a imagem da cobra aqui faz o símbolo do infinito. E o símbolo do infinito, para mim, traz muito a ideia de um fluxo contínuo. É um fluxo contínuo porque existe um contexto de harmonia, um contexto de perenidade, de sustentabilidade do que quer que seja, e aquilo permanece ali, naquela mesma velocidade, naquela mesma aceleração, naquele mesmo ritmo, tá? Então, isso me passa muito a ideia de um fato recorrente, de uma situação a qual esse eremita é exposto com frequência e ainda que ele tenha muito contato com esse fato, com essa situação, o que quer que seja, ele entende que ainda há pontos que ele não enxerga muito bem e ele precisa iluminar para ter uma opinião mais concreta, mais real, mais coerente sobre aquilo. Quem é virginiano ou convive com um sabe que é uma característica muito forte de quem tem esse signo solar de análise, de analisar, juntar todas as variáveis e pensar, olhar sobre todos os lados, sabe? E se dedicar mesmo com profundidade para observar e meditar, pensar sobre aquele assunto, para então se ter uma opinião a respeito, para então se ter uma decisão a ser tomada. Isso é olhado com muita cautela e com muita
insistência, é uma dedicação muito grande para analisar algo. E aí, ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque você se entrega a uma imersão profunda sobre um determinado assunto, isso é ruim porque você pode entrar na energia do pensamento exagerado, do pensamento que passa de um volume significativo que seja bom para você em algum aspecto. É um pensamento que pode te prejudicar, porque daí você pode começar a criar coisas também, que é o chamado overthinking, né? Você pensar demais. E esse overthinking funciona na inércia, tá? Porque daí você começa a olhar para aquele fato, pensar, e você atinge um nível de profundidade tal que esse excesso de contemplação e de você pensar e refletir sobre uma determinada coisa passa a te prejudicar, entra num nível de toxicidade. Porque aí também você corre o risco até de assumir coisas, pensar coisas que na verdade não são realidade, você entrar na energia do 9 de espadas, por exemplo, tá? O eremita tem essa característica do isolamento, né? Ele se retira do coletivo, ele se retira do convívio, se isola para ele ficar a sós com os seus pensamentos, contemplá-los, meditar sobre isso e concentrar todas as suas energias naquilo que ele precisa estudar, naquilo que ele precisa analisar. E isso pode ser em amplos aspectos. Eu estou trazendo aqui mais uma abordagem introspectiva, né? Mais uma abordagem de imersão em si mesmo, de contato consigo mesmo, de olhar para o interior para procurar as respostas, analisar as coisas a partir de dentro, você com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas impressões, com a sua intuição. Você juntar tudo que você tem de informação aqui, concreta e subjetiva, etc. E a partir do distanciamento do convívio social, você foca todas as suas energias nisso que você quer enxergar melhor, que você quer pôr luz. E olha só, ele tá num lugar que aqui me parece que tem um abismo, né? E é uma passagem, assim, um caminho um pouco estreito. Só que nada do contexto interessa a ele. É só isso aqui. Então ele se aliena de todo o resto para focar nisso aqui. E é uma determinação tão grande para ele poder enxergar, e é com calma, você percebe. Ele não tá com pressa para tirar conclusões, porque ele sabe que o tempo tá a favor dele nesse caso. O tempo no sentido de você se dedicar. O eremita é uma energia de terra. Então é uma energia de busca de algo equilibrado, de uma decisão sólida, consistente. Então aqui não tem ansiedade, aqui não tem pressa para você tirar suas próprias conclusões e enxergar o que você precisa. E não tem assim uma urgência. Porque o eremita sabe que se você for na energia da urgência, você tá pressionando as coisas. E se você tá pressionando, você não vai receber a resposta real daquilo que você busca. Então você precisa que a coisa se mostre. E para que isso aconteça, é necessário tempo. Isso é uma percepção de inteligência enorme, de visão estratégica na vida em relação às coisas de uma forma geral e principalmente ao relacionamento. Relacionamentos pessoais de uma forma geral, tá? Então, você estar no modo eremita é necessariamente você estar mais na sua, você estar mais introspectiva. Você está num momento de reclusão. Quando a gente olha para os arcanos, por exemplo, tem um arcano que, pra mim, ele é muito essa energia da reclusão, sabe? Que é o 5 de ouros. Só que ele é uma perspectiva de reclusão involuntária, que a pessoa faz contra a sua vontade.
E isso acontece numa esfera muito sentimental, porque ela se sente preterida, ela se sente deixada de lado, ela se sente ignorada. E ela vive essa escassez, que no 5 de ouros é uma energia de isolamento. Aqui é o isolamento também, mas é um isolamento voluntário. Eu, por exemplo, minha bateria social tem um limite. E quando esse limite é alcançado, eu preciso me colocar na minha torre e ficar eremita. E quando você faz isso, você se distancia. Porque isso que ele está analisando é algo da vida real, é algo concreto. Que ele já viveu, que ele teve bastante contato com isso. Só que ele assume que ele precisa ainda ver coisas que ele não está conseguindo perceber. E para que isso aconteça, ele tem que fazer esse exercício de contemplação. Para olhar aquele contexto e identificar o que ele está deixando passar. Então é uma energia de distanciamento. Trouxe o arcano do Light Seers aqui. Olha como o contexto é o mesmo. Estão aqui no meio das montanhas, à noite, sem luz. O caminho também aqui estreito. E ele isolado. Os dois. E essa levitação dele é exatamente o efeito da energia do eremita, do distanciamento. Você olhar as coisas de longe, sabe? Porque tem um livro, acho que foi Mundo de Sofia que eu li isso, que ele fala assim, é um exercício. Esse é um exercício filosófico, tá, gente? De distanciamento. Quando você tá muito perto de alguma coisa, você tem aquela sua percepção focada, né? Então, por exemplo, você pode achar que você tá pisando num tapete muito felpudo, e quando você ganha asas e consegue voar para um pouco distante daquilo ali, você nota que na verdade você tava na cabeça de um cachorro gigante. Acho que é mais ou menos isso que ele fala no livro. Ou seja, de perto, a sua percepção estava equivocada. Nem sempre o que os nossos sentidos percebem é a realidade daquele fato, né? Uma professora me ensinou uma vez que não existe realidade, existem realidades. E são muitas variáveis que constroem cada uma. São as várias visões do mesmo fato, sabe? Então o eremita faz esse exercício filosófico de distanciamento, para ele mesmo não ser enganado pelas próprias percepções dele, para ele não tirar conclusões precipitadas. E outra, muito importante, estamos falando de uma energia de terra, então é alguém que olha para fatos. Em algum vídeo eu falei aqui pra vocês que falar é muito fácil, né? Você falar, você escrever, mandar uma mensagem. Então, às vezes a gente fica confusa olhando para as atitudes de uma pessoa que não se encaixa muito bem nas coisas lindas que ela te diz. E aí, nesse caso, o eremita fala assim, ó, os fatos são concretos. Então, na dúvida, se atenha aos fatos. Eles nunca mentem. E os padrões se repetem. Os padrões se repetem. É por isso, por exemplo, que eu assumo, tá? Que os virginianos são tidos como um signo muito difícil de lidar. Pela sua frieza, pela sua falta de emoção, etc. O virginiano sempre tá numa energia mental, ele tá sempre aqui na energia do eremita. Então, e eu falo dos virginianos porque, enfim, esse é o
arcano maior do signo de Virgem, mas tem muitas pessoas que têm Virgem em outras áreas do mapa e são bastante influenciados também por essa energia. Eu, por exemplo, eu tenho muito Sagitário no meu mapa, é um signo com maior presença no meu mapa e eu tenho bastante da energia de Sagitário, bastante. Mas a pessoa que é muito eremita, que é muito introspectiva, ela sempre está num nível de profundidade de análise muito grande, seja de fatos, seja de questões existenciais. Ela sempre está se questionando, sempre está analisando as coisas, sabe? E esse hábito mental de análise frequente acaba alienando a pessoa do tempo presente. É um movimento espontâneo de você voltar pra dentro e se questionar, ficar aqui com seus pensamentos e tal. Então isso não é necessariamente sobre o outro, sabe? É uma característica de quem é introspectivo. E às vezes a pessoa também tem várias explicações para que ela crie essa barreira, né? Essa poker face. Que você olha assim sem enxergar frieza, seriedade, distanciamento. Mas na verdade você não tem condições de dizer que é necessariamente isso que habita o coração e a mente da pessoa. Viver é uma experiência muito complexa, muito difícil. O que faz com que pessoas que vibram muito nessa energia se voltem muito para dentro, para cada vez agir e viver e escolher com mais consciência, com mais clareza, de forma justa, porque a energia do eremita é uma energia que tem muito da ponderabilidade, sabe? De você de fato olhar para todas as variáveis e você cruzar todos os fatos, todas as informações. É um nível de complexidade de análise muito grande, por isso que alguém, quando sai da energia do eremita com uma decisão tomada, com um pensamento constituído, é muito difícil essa pessoa voltar atrás, sabe? Muito difícil. E essa é uma energia de um grande pragmatismo, ou seja, que prioriza a razão à emoção, porque é muito racional, muito racional. Então, por isso também existe essa percepção de frieza. E principalmente por quem age mais pelo coração, age mais pela impulsividade, né? E assim, signo de terra, né? E aí vem muito pra mim a energia da rainha e do rei de ouros. Eles bateram muito a cabeça pra tomar as decisões acertadas que fizeram eles chegarem ali. Então eles sabem, assim, as próprias evidências do que eles constroem na vida mostram que eles sabem o que eles estão fazendo. Então, depois que se toma uma decisão nessa energia e essa decisão tá tomada, as pessoas que estão nessa energia confiam muito no seu taco. Porque também é uma energia que proporciona grande autoconhecimento. E aí, querida, você se conhece, você tem evidências, resultados muito positivos na sua vida que você construiu a partir desse processo aqui, de tomada de decisão, de formação de opinião, etc. E aí vem uma outra pessoa de fora que não viveu, não tá na sua pele, não viveu o que você viveu, não tem a experiência que você tem, não tem a dedicação que você tem para examinar os fatos, ouvir o outro lado e juntar todas as informações daquele contexto para você construir sua opinião. Uma pessoa que não tá por dentro do seu processo, vem querer mudar a sua opinião, não vai mudar. Eu amo essa energia. É da minha natureza, né? Ainda bem que eu amo, porque senão eu viveria em conflito comigo mesma. Mas é uma energia incrivelmente poderosa, que eu aprendi a respeitar até. Porque eu tinha uma época que eu queria não ser desse jeito, por achar que as pessoas que estavam mais pra fora, né, mais extrovertidas, mais comunicativas, que têm 1 bilhão de amigos, etc., tinha uma percepção de que eu poderia ser mais feliz vivendo desse jeito. Mas eu aprendi a enxergar
todos os atributos e o lado positivo dessa energia aqui. Já me cansou muitas vezes, né? Porque o pensamento exagerado esgota. Mas a gente aprende. Cada pessoa tem seus desafios. E por fim, quando você sentir que você tá precisando ficar só com você mesma, ouve sua intuição. E vai lá, fica um tempo consigo mesma. Um tempo de qualidade com você mesma. Que você consegue concentrar suas energias em você, e isso também é ótimo para os insights, para as revelações chegarem até você, porque sua energia está concentrada. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.